Shalom, bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é não negociar com as trevas. Você pode pensar que o vídeo vai ser para falar só de pecado? Não, esse é um dos itens, mas são 6 passos para você não negociar com as trevas. Nós temos um inimigo que ele é astuto e ele quer roubar o que você tem de mais precioso. E o que você tem de mais precioso na sua vida? A sua vida com Deus, a sua intimidade, a unção que Deus ele colocou sobre a sua vida, o chamado, e ele quer roubar. Então vamos ficar atentos a esses 6 passos para não negociar com as trevas. Passo número 1, não negocie a unção que Deus te deu. E muitos negociam a unção em nome do orgulho, a necessidade neurótica de ser admirado. Todos nós queremos ser amados e aceitos. Isso é normal e isso faz parte de nós. Nós precisamos ser amados, nós precisamos ser protegidos, sermos valorizados. Mas tem pessoas que buscam de uma forma descontrolada o poder. E eu vejo isso nas redes sociais. É tudo por um like. Você quer, em nome de um like, você faz qualquer coisa. E, inclusive, para se sentir importante, existe a compra de seguidores falsos. Mas é uma falsa sensação de relevância e de importância. Porque os outros podem não saber, mas você sabe que foi construído em cima da areia. E isso não é verdadeiro. E eu digo para você que essa sede de notoriedade é insaciável. Nós vemos na Bíblia pessoas que, em nome de agradarem a pessoas, desagradaram a Deus, como Araão. Araão, ele cedeu à pressão das pessoas e porque ele queria ficar bem com as pessoas, ele fez o bezerro de ouro. E depois, quando Moisés o confrontou, ele chegou a justificar o erro e dizer que não, foi o povo que pressionou. Primeiro ele jogou a culpa no povo, depois ele jogou a culpa no fogo. Não, eu joguei o ouro no fogo e formou o bezerro. E a gente sabe porque a palavra está escrito que ele, com o berilo, com o martelo, ele construiu o bezerro de ouro. Graças a Deus que Araão se arrependeu. Outros, como Saul, em nome do poder, desobedeceu a Deus, desobedeceu a Samuel, o seu líder, perseguiu o seu amigo Davi. Quantas coisas em nome do poder. Herodes o Grande destruiu a pessoas, destruiu a sua família, tudo em nome do poder. E Deus, ele resumiu em uma parábola, em Juízes capítulo 9, o perigo desta sede do poder, que é negociar com as trevas, essa sede desenfreada pelo poder. Juízes capítulo 9 é uma parábola que Jotão, filho de Gideão, ele falou para toda a nação. E ele subiu no Monte Gerizim e ele começou a falar esta parábola. E está escrito a partir do versículo 8. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira, reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira, venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixarei eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, venha você, reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Você vê aqui que foi oferecido à oliveira, à figueira e à videira poder, mas a oliveira, a figueira e a videira disseram não. Buscar, em outras palavras, é como se estivessem dizendo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então eles estavam falando, mas me importa, as árvores estavam falando, eu não abro mão da minha vida com Deus.
eu não abro mão do poder que vem do alto como consequência de uma vida com Deus. Mas o espinheiro representa as pessoas que, por causa da sede do poder, elas aceitam qualquer coisa que as afaste de Deus. Você vê que o caráter do espinheiro é a mentira. A mentira fazia parte da vida dele, não teve transformação, porque o espinheiro não tem sombra e ele está dizendo: venham debaixo da minha sombra. E o espinheiro é violento, porque ele disse: olha, quem não se submeter a mim, eu vou destruir os cedros do Líbano, eu vou destruir pessoas preciosas. Então, não negocie com as trevas, porque este é um caminho de destruição pessoal e destruição de quem estiver ao seu redor. Isso não é poder sustentável. O poder sustentável é aquele que Deus te dá como consequência de um relacionamento com Ele. Segundo item para não negociar com as trevas: não negocie a santidade. Então, é no meio do caminho que as trevas vão te oferecer para você ceder e dando muitas justificativas. José, você sabe qual foi a trajetória de José? Ele foi colocado na cisterna pelos irmãos, vendido para o Egito, na casa de Potifar. A mulher de Potifar ficou tentando seduzi-lo, sempre, insistentemente, mas José não negociou a santidade dele. Ele olhou para o alto, ele viu que ele não podia desagradar a Deus, mais valia agradar a Deus do que agradar a si mesmo. Agora era agradar a si mesmo, eram momentos de prazer em troca de uma vida de estabilidade com Deus, uma vida de cumprimento de promessas com Deus. Ele não cedeu e ele não justificou. Porque ele poderia justificar: mas eu estou tão solitário, eu estou tão carente, e jogar a culpa nela: foi ela que me seduziu e eu que estava carente. Não, ele não negociou com as trevas. Não justifique colocando a culpa nos outros e não justifique pelo seu próprio momento. Resista firmemente e você vai ter a recompensa. Teve também Daniel, porque o pecado não é só sexual. Daniel, ele não corrompeu a sua mente, as suas emoções, o seu linguajar. Ele manteve santidade, a sua conduta e dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, era irrepreensível. E a recompensa também foi notória. Você vê que Daniel, ele foi liberto de todo e qualquer tipo de perigo, foi considerado um dos 10 mais sábios de lá da Babilônia. Você vê o poder de Deus na vida de Daniel o tempo todo, porque ele não negociou com as trevas. Mas eu quero que você abra agora 2 Reis, capítulo 9. Jeú foi levantado por Deus para derrotar Jezabel, quando percebeu que Jeú estava indo com este propósito para derrotá-la, olha como ela tentou derrotar Jeú. Ela disse aqui em 2 Reis, capítulo 9, no versículo 30, Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos e enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Zimri, o assassino do seu senhor? Quando ela viu porque você viu que ela se preparou para primeiro seduzir Jeú, distraindo com a sedução mesmo do pecado, da lascívia, da prostituição. Quando não deu certo esse plano, porque ela se pintou, ela se arrumou para seduzir Jeú. Quando Jeú não cedeu neste ponto, ela foi atacar a mente de Jeú, dizendo: olha, Zimri só reinou 7 dias. Aquele que se rebelou contra o rei só reinou 7 dias. Você também, o teu reino não vai durar. Mas Jeú, ele tinha um foco, era a palavra de Deus. E a palavra de Deus para a vida dele é: derrote Jezabel. E nada demoveu Jeú deste propósito. Então, não negocie com as trevas não negocie com as trevas a sua unção, não negocie com as trevas a santidade. E o ponto número 3, não negocie com as trevas com o pecado.
com as fraquezas. E eu quero ler para você primeiro a Pedro, porque o Senhor nos deixou uma mensagem muito forte em 1 Pedro, capítulo 5, está escrito no versículo 8: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resista-lhe firme na fé. E que tipo de resistência que eu preciso fazer? Também está escrito em 1 Pedro, só que desta vez no capítulo 1, e eu te convido a ler comigo 1 Pedro capítulo 1, os versículos 14 em diante. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Os sacerdotes de Deus, ali no tabernáculo ou no primeiro e no segundo templo, eles tinham uma tiara na testa escrita santidade ao Senhor. Não adiantava esta tiara na testa se eles não tivessem uma vida separada. Ser santo é ser separado, ser santo é ser consagrado, ser santo é ser diferente. E ser diferente é resistir à sua fraqueza. A sua fraqueza não é a minha fraqueza. Cada um conhece a si mesmo. Você sabe aquilo. Você precisa pegar a palavra. Será que a sua fraqueza é falar mal dos outros? Será que a sua fraqueza é mentir? Ou a sua fraqueza são pecados sexuais? A sua fraqueza é simplesmente a ira? A sua fraqueza é a mágoa? Eu não sei. Cada um de nós temos as nossas próprias fraquezas, e o Senhor está dizendo: resista firme, porque o diabo quer te destruir. Então não negocie com o pecado, não coloque o seu pé, não, mas não é muito, olha, eu não tenho inveja. Aí você coloca outro nome na inveja, coloque o nome: não, eu tenho problema com a inveja, eu tenho problema com a ira, eu tenho problema com a lascívia, eu tenho problema com a prostituição. Coloque nome no seu inimigo, naquilo que é a sua fraqueza, e vença essa fraqueza. Trabalhe para vencer nessa fraqueza, porque aquele que gosta de falar da vida dos outros é a fraqueza dele. Então você não pode dizer: não, eu não estou falando, eu estou ajudando. Não, você está falando. Então coloque um freio na sua boca e diga: não, a partir de hoje eu vou tomar cuidado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo e com aquilo que eu faço. Eu não vou negociar com o pecado. E agora, o quarto passo: não negocie com escolhas. Que tipo de escolha? Deuteronômio 30, o Senhor nos diz: olha, eu coloquei vida e morte, bênção e maldição. Escolha a vida. Todos os dias você tem escolhas a serem feitas. Você escolhe ter paz ou você escolhe entrar na briga. Você escolhe ler a Bíblia ou você escolhe justificar dizendo que você não tem tempo. Você escolhe orar ou você justifica dizendo: não, tem gente orando por mim, ou mentindo para você mesmo. Eu oro, mas você sabe que você não está orando. Todos os dias é dia de escolha. Você escolhe restaurar a família ou desistir da família, morte ou vida, bênção ou maldição. Todos os dias você escolhe. Você escolhe a forma mais leve e mais suave de levar a vida, que é a porta estreita. Mas como Jesus mesmo nos explica, essa escolha da porta estreita só te leva, a escolha da porta estreita te leva à vida. A escolha da porta larga, ela te leva à destruição. São escolhas fáceis, mas que a médio e curto prazo te leva à grande destruição. Agora, as escolhas mais difíceis te levam a um caminho de vida e vida em abundância. É a escolha entre ser pacificador ou ser uma pessoa conflitiva. É a escolha entre ser uma pessoa mansa ou uma pessoa irada. O que é mais fácil?
Ser manso ou ser irado? Claro que é mais fácil você dar vazão à ira. Claro que é mais fácil você dar vazão ao orgulho. Mas o caminho da humildade, o caminho da mansidão é a porta estreita. Escolha a porta estreita. Não negocie com as trevas. Ele vai sempre oferecer para você. Lembra de Noemi? Noemi, ela tinha 2 noras. A escolha de Ruth foi a mais difícil, acompanhar Noemi para uma terra distante, recomeçar do zero. A escolha de Ofra é a vida antiga, é a vida de adoração aos deuses, a vida de tudo que ela tinha antes de ter se casado. Mas Ofra, ela voltou porque era a escolha mais fácil. Mas eu não tenho o nome de Ofra mais. Agora o nome de Ruth eu tenho na árvore genealógica de Jesus. O que aconteceu com Ruth eu falo até hoje. Ela casou com Boaz e ela ali o Senhor a honrou e a colocou na árvore genealógica de Jesus. Ela teve dinheiro para sustentar a ela e sustentar a sua sogra e ajudar a muitos. Essa foi a escolha. A escolha de Esther poderia ser a escolha de ficar quietinha. Essa seria a escolha mais fácil, mas ela escolheu orar, jejuar e interceder pelo povo. E até hoje você fala do resultado da escolha da porta estreita da vida de Esther, porque a porta larga deixaria Esther destruída, mas a porta estreita deu vida e vida em abundância para a vida de Esther e de todos que estavam ao seu redor. Então, este é o 4º item. Vou repetir: não negocie a sua unção, não negocie a vida de santidade, não negocie com o pecado, não brinque com aquilo que é perigoso, não negocie com as escolhas. E o 5º, cuidado com as propostas, que é te negociar com as trevas para te desviar do caminho do Senhor. Talvez não tenha ficado claro para você, mas abra Êxodo capítulo 8, na saída do Egito. Esse povo tinha muita promessa de Deus para a vida deles. E é claro que Faraó resistiu para que esse povo não recebesse. Olha, era muita coisa. Era liberdade, era restituição, era saúde, era libertação. Muita coisa que eles iam receber. E é lógico que Faraó resistiu a eles. Então leia comigo a primeira proposta do inferno para que eles não negociar com ele. Era uma negociação, porque Moisés chegou e disse: deixa o povo de Deus ir para adorar ao Senhor. Olha o que Faraó disse em Êxodo 8:25. Faraó: essa terra. Sabe qual é essa proposta? Vai para a igreja, mas continua no mundo. É o famoso negociar, porque é um pé na igreja e um pé no mundo. Eu continuo tendo a minha vida antiga, mas aos domingos eu vou à igreja. É o que ele estava falando. Não precisa ir para o deserto, faz aqui mesmo, fica no Egito. Ora você sacrifica ao seu Deus e ora você sacrifica aqui aos deuses do Egito. Mas ele disse: não negocio. O povo vai sair daqui do Egito. Aí ele fez outra proposta. Êxodo 8 também. Êxodo 8, versículo 28. Olha o que ele diz. Então Faraó diz: tá bom, eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto, só que vocês não devem ir muito longe e também orem por mim. Olha que essa é a proposta. Não negocie com o diabo, ele quer que você não vá muito longe. Olha, você pode ir para a igreja, tudo bem, vai para a igreja, mas não ora, não lê a Bíblia, não vai muito longe, porque se você não orar, não ler a Bíblia, você não vai muito longe, você só está indo para a igreja. Se você morrer, você está salvo, mas você não vai muito longe, está muito ao alcance das trevas. Qualquer coisa, ele pode, uma frustração dentro da igreja, ele te tira da igreja, porque você não tem estabilidade, você não lê a Bíblia. Então, você tem que dizer: não vou negociar, eu vou muito longe sim. Outra proposta, agora em Êxodo 10, e é Êxodo 10, no versículo 9, olha qual foi a proposta dele para o povo não sair.
E está escrito, Moisés respondeu: nós iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. E Faraó no versículo 10 diz, no versículo 11 ele diz: mas não é assim que vai ser. Vai somente os homens e adorem ao Senhor. O que ele estava falando? Tudo bem. Não, vocês querem ir longe, querem ir para o deserto, mas eu quero dizer que as crianças e as mulheres vão ficar comigo. Você sabe que neste mundo que nós estamos vivendo, o quanto o ataque das trevas sobre as nossas crianças, se você não cuidar da vida espiritual dos teus filhos, se você, marido, não proteger também a sua esposa, o diabo ele quer pegar a mente e as emoções da tua família, quer roubar a tua família. Não, só você foca na sua vida espiritual. Não, você tem que lutar. Ore pela sua família, leve os seus filhos para a igreja e esteja como casal unidos em Deus. Orem juntos, leiam a palavra juntos, façam o devocional juntos, lute pela sua família, não negocie a sua família. E ele continua, no versículo 24 de Êxodo 10, ele diz: tá bom, então você pode ir, mas o que ele segura? Então Faraó chamou Moisés e disse: tá bom, vão, adorem o Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, e as crianças podem ir com você. Aqui ele libera as famílias, mas não libera as finanças. Não negocie com as trevas. Ore, porque Deus é o Deus, é Jeová Jireh, o Deus provedor. É Ele que provê. Não se conforme com... É claro que nós estamos no mundo, nós vivemos desemprego, dificuldade financeira, mas não negocie com as trevas. Saiba que teu Deus é o Jeová Jireh. Prosperidade é a ausência de necessidade. Então fale: Deus, tu és poderoso para prover todas as minhas necessidades. Eu quero ter descanso nesta área. Você vê que você não pode negociar com as trevas. E o último item, o número 6. O item número 6 é: não negocie a adoração. Olha, quando Jesus foi para o deserto, o diabo disse: se prostrado me adorares, e eu te dou. E ele começou a tentar seduzir Jesus. E ninguém vai de sã consciência adorar as trevas, mas de uma forma muito sutil. Você adora ao dinheiro, você adora as bênçãos que Deus te dá. Cuidado, você ocupa todo o teu tempo com as bênçãos que Deus te dá. Não negocie a adoração. Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Adore a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. De novo, o mesmo versículo. O Sadraque, Mesaque e Abdenego não negociaram. Eles não amaram ao dinheiro porque eles tinham que se dobrar diante da estátua de ouro. O Deus da Babilônia era o dinheiro e eles não. Deus, o conforto é muito bom, mas eu adoro a ti em primeiro lugar. E eles não se dobraram à estátua de ouro. E eu digo para você, não pare. O Daniel, ele não negociou a vida de oração dele. Quando ele foi ameaçado: se você não parar de orar, você vai para a cova dos leões. E ele disse: não vou parar de orar. E ele não negociou. E se ele não tivesse uma vida de oração, ele teria sido destruído. Mas porque ele não negociou a sua vida de oração, ele foi preservado. E ele foi, inclusive, ele recebeu honras depois que ele saiu da cova dos leões. Não negocie com as trevas. Tenha uma vida digna e uma vida santa e uma vida focada em Deus em primeiro lugar. Que o Senhor te abençoe. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que te ajudou, compartilha com muitos, para que eles possam também aprender a não negociar em circunstância nenhuma com as trevas. Que o Senhor te abençoe. E não esquece, aqui neste canal tem a área de membros. E na área de membros tem muitos cursos. Tem mais de 7 cursos disponíveis para você. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.